vocês que a presença de Deus é real. Eu senti a presença de Deus. E esse Deus ele é maravilhoso. Ouvimos testemunhos, né, de Irmã Maria nos escutando da bênção, Irmã Maria Sena falando dos milagres. Irmãos, não tem nada melhor. Eu disse ontem que eu nunca vi alguém chegar aqui na frente, tomar uma oportunidade, ou alguém em qualquer recinto, o presidente Moraes, reclamar desse Deus. Só tem que dizer coisa boa. Alguém diz assim: olha, eu estava desenganado, não tinha mais jeito, esse Deus me curou. Quando eu estava no fundo do poço, porque o fundo do poço é o último lugar do ser humano, né? Dali só tem saída para cima, ou ser soterrado, né? Aí chegou esse Deus que deu as mãos. Então, irmãos, nós não perdemos com esse Deus que nós servimos. Nós não perdemos. É um Deus que garante a vitória em tudo aquilo que nós acreditarmos nele. Foi incrível nessa noite que tudo aquilo que pedirmos com fé, crendo, receberemos. Nós não podemos nada de nós mesmos, mas existe um Deus e ele nos deu esse direito de invocar os céus e os céus fazer menção do nome dele e acontecer o milagre. Por falar nesse Deus tão bom e maravilhoso, eu quero deixar uma palavra. Nós vamos entrar no trabalho da ceia já daqui a pouquinho, mas eu quero deixar uma palavra no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos aprender a grandeza desse nosso Deus. Glória a Jesus. João, capítulo 1, versículo 1 é o seguinte: irmãos, eu falei com a igreja de não ter lido o convite que foi deixado para diaconisa aí no outro dia, da igreja Monte Vivo. Só que não tinha como nem ver, né? Não tinha data. Aí quando eu abri, esse convite até que era um convite para louvor, né? A igreja estava fazendo um trabalho de louvor, começando o horário das 18h30. Só que eu passei para aquele presidente Moraes, não tem como ler na igreja, porque ele não deixava a data. Eu acho que eles não se atentaram, e foi tão rápido que eles só passaram e deixaram que era seguido, né? Então não tinha nem como ler o convite, tá bom? Mas eu estou justificando porque a irmã Hilda pegou o convite, de repente ela pode pensar: o pastor me deu o convite que foi deixado, né? Mas é porque não ficou a data aqui, não tinha como. Sem a data, porque é possível a gente saber, né? Que dia que era. Então, mas é isso aí. Irmãos, a palavra do Senhor, o tema diz assim: verbos e felicidade. No capítulo 1, do versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Amém? Deixa eu sentar. Glória a Jesus. Eu quero ser consciência, porque nós temos o trabalho da ceia, para a gente não misturar o horário, né? E como é um trabalho voltado para a ceia, perdão, o irmão Alisson também está ali, né? Glória a Deus. Passou aqui batido, mas é bem-vindo também, tá, meu filho? Você está em casa também. O Alisson, a gente se conhece há muitos anos, né? É ovelha desse ministério, né? Conheceu Jesus aqui também, batizou aqui, né? Faz muito tempo. Ele voltou aí, está na cidade, falou: pastor, vou estar congregando aí, quando nós estivermos aí. Ele vai estar em casa, tá? Bem-vindo, tá? Voltando para a palavra, como eu disse, é um trabalho voltado para ceia. O Senhor me direcionou essa palavra de alguém que veio para resgatar e
direito do ser humano, o direito do homem de ter comunhão com Deus. Nós vemos como Deus criou o homem, coloca no jardim do Éden, e Deus põe o homem lá, Daniel, e deu uma liberdade para o homem para ele dominar tudo. Mas Deus só deu para o homem uma ordenança de obediência, somente obediência. O resto do homem podia fazer tudo que ele quisesse, mas ele precisava de obediência. Deus disse para ele: você não precisa, você não vai comer da fruta do conhecimento, mas o resto você tem liberdade. Chega-se um tempo em que o homem ele vai descumprir essa ordenança. A Bíblia não relata quantos anos levou o homem no jardim do Éden para cometer o pecado. Porque a história da Bíblia a história da humanidade com as escrituras sagradas só vai iniciar a partir do momento em que o homem peca e que o homem é destituído da presença de Deus, que o homem é retirado da presença de Deus. Como assim retirado? A Bíblia diz que quando Deus formou Adão, logo em seguida Deus também vai formar a Eva, colocou eles no jardim, e sempre na volta do dia diz a palavra de Deus que o próprio Deus vinha conversar com Adão. Então, o que eu aprendo dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, é que em todos os momentos Deus sempre quis dialogar com o homem. Deus quis ter intimidade, afinidade com a raça humana. Deus nunca quis nada, Deus nunca quis impor o homem, Deus nunca quis que o homem obedecesse regras, mas Deus disse: eu quero alguém que me adore, alguém que eu possa conversar e alguém que também me obedeça. Só isso. Deus nunca cobrou outras coisas não. Eu disse aqui que nós pregamos muitas das vezes no Evangelho, as pessoas, por falta de conhecimento, colocam tantas regras para servir a Deus, a qual o próprio Jesus nunca pregou esse Evangelho de regras. O Evangelho ele vem dizendo assim: olha, crer, é crer em Deus, crer em Deus que você alcança a salvação. Agora, após crer, aí vai aparecer os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é que nos leva a ter mais intimidade com Deus, mais próximo de Deus. Deus não exige tantas coisas, mas Ele quer obediência e diálogo. E para nós entendermos aqui, a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus e Ele estava com Deus. Que era o verbo, era a palavra de Deus, que quando Deus fez todas as coisas, Ele fez por intermédio da palavra, exceto o homem, que Deus teve a capacidade de descer do seu trono, quem sabe ali, pegar o homem e formar com as suas próprias mãos. Isso a Bíblia diz claramente, que Deus ele vai juntar a Trindade, a sua palavra, o Espírito e o próprio Deus, e Ele vai formar o homem do pó da terra. Ele vai pôr as mãos e amassar. Ele estava dizendo assim: olha, Satanás pecou e desceu para a terra, mas eu vou fazer alguém parecido comigo, igual a mim, porém com algumas limitações, mas esse alguém vai ter a capacidade de ser melhor do que Lúcifer, do que os anjos que caíram. Alguém muito mais frágil, mas com uma capacidade muito superior. E esse alguém é eu, esse alguém é você, que Deus direcionou para essa terra. Para nós entendermos, Deus cria o homem, forma o pó da terra, sopra em suas narinas e forma o homem. E Deus fala para ele: olha, você vai dominar sobre as aves, sobre tudo na terra, está sob o seu domínio. Mas eu quero obediência, porque eu quero dialogar com você, eu quero conversar com você. Chega um momento que o homem desobedece. E mesmo assim da desobediência, que eu acho tão incrível, é que Deus não virou as costas para o homem. Não virou. O homem caiu, pecou, desobedeceu, só que Deus não virou as costas. Deus ainda vem e vai dizer assim: Adão, cadê você, Adão? Aonde tu estás, Adão? Adão vai dizer assim: Senhor, a mulher que tu me destes,
o levou a cometer um pecado. Ele já começa acusando alguém. Ele já não puxa para si a responsabilidade. A responsabilidade da obediência, ela estava com Adão, não estava na Eva. Deus sentenciou para Adão. Mas a primeira coisa que quando Deus vem cobrar de Adão, Ele vai justificar na mulher que Deus deu para ele. Porque eu começo a ver aqui que quando existe o pecado, o homem, a sua natureza pecaminosa, ele não é capaz de assumir os seus próprios erros. Ele sempre procura um jeito de escapar, ele sempre procura colocar a culpa em alguma coisa para ele não adorar esse Deus. Muitas das vezes nós olhamos e a nossa fragilidade, nós olhamos e queremos colocar a culpa no irmão, queremos colocar a culpa na religião, queremos colocar a culpa sempre em alguém para não estarmos aos pés do Senhor Jesus. Mas Deus vem dizendo: eu quero simplesmente que você obedeça a minha palavra, porque eu anseio conversar contigo, eu anseio dialogar com você, eu anseio ter uma intimidade, eu anseio ser mais íntimo de você. Não coloque a culpa em outras pessoas, assuma o seu erro, porque eu quero falar. E esse verbo estava com Deus. Então, de repente, essa palavra, a qual formou todas as coisas, após Deus ver o homem ser apartado da presença dele, porque Deus ama o pecador, mas Deus não tem afinidade, não tem intimidade com o pecado, jamais. Deus despreza o pecado. E a Bíblia diz que quando o homem agora se afasta da presença de Deus, Deus agora não tem mais condições de ter um diálogo com o homem, porque ele transgrediu. E quando ele fez aquela transgressão, ele entrou num atrito, e aquele pecado gerou uma consequência de uma separação entre Deus e o homem. E o homem por muito tempo viveu desgarrado. O homem por muito tempo viveu sem ter condições de Deus falar com ele. Deus usava métodos, sacrifícios, começou com sacrifícios de animais, para que ele pudesse falar com o homem. Para que o homem pudesse falar, uma pessoa era chamado-se um sacerdote, a qual eles tinha a condição de expiar os pecados. Mas aí agora Deus vai dizer: olha, eu preciso resgatar aquilo que eu criei de mais preciso. Eu sinto falta de conversar com o homem. Eu sinto falta porque eu criei para dialogar comigo e eu não consigo mais. Tem algo que nos separa, mas aqui agora eu quero enviar alguém. E ele decide agora enviar o seu próprio filho. A Bíblia diz que Deus não criou Jesus. Ele não foi gerado. Ele já existia desde a existência. Jesus, sendo a palavra de Deus, Deus vai enviar a tua palavra em forma de homem. Daquela palavra vai formar-se um homem e mandar para a terra. E o mais importante é que Satanás, ele tinha legalidade, pastor, como tem. Mas aí é que ele trabalhava à vontade. Porque era uma terra sem lei, onde não tinha ninguém que mandava. Satanás fazia o que ele bem entendia. Aí Deus olha lá e fala: eu vou enviar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, vai envergonhar esse demônio. E esse alguém, ele vai resgatar de novo aquilo que eu criei de mais precioso. Nós vamos voltar a conversar. E ele envia Jesus, que vem passar um processo sobre essa terra. Eu quero resumir em rápidas palavras para nós entendermos, porque se formos entrarmos nessa mensagem com a profundidade que ela tem, nós levaríamos horas para concluir. Mas Jesus, ele vem passando um processo, nascendo, passando por todo o processo que eu e você passamos. Por que isso, pastor? Mas Deus, sendo tão grande, tão soberano, Deus não tinha como salvar a humanidade, resgatar a integridade com o homem novamente, sem passar por esse processo. Só que agora eu vejo um Deus
querendo sentir na pele o que nós sentimos aqui. Eu vejo Deus querendo saber o que nós passamos aqui na terra. Por isso Ele decide enviar Jesus, que veio em forma de homem, teve as mesmas paixões que eu e você temos, mas Ele era 100% Deus, a qual esse não teve condições de pecado. Mas por que isso? É porque Deus precisava nos entender. Outro fato importante é que a terra foi criada para quem tem espírito, alma e corpo. Aqui na terra só é legal quem tem um corpo. Nós vemos que Satanás ele vem aqui, muitas pessoas usam o texto quando Satanás leva Jesus até o monte e diz: se tu prostrares e me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Ele não é dono da terra, foi dado a ele o direito, mas ele não é dono. Tanto é que a palavra diz que ele não está habitando na terra. O seu lugar é nas potestades dos ares. Ele vem aqui fazer as suas missões, aquilo que ele tem liberdade, enquanto Deus dá a ele liberdade. Mas ele não é legal na terra, ele é um intruso na terra. O único ser que é legal na terra somos eu e você, porque nós temos um corpo, e esse corpo foi dado para quem habita na terra. Irmãos, quando eu paro para pensar nisso, presbiteriano, eu vejo quanto Deus é tão maravilhoso. Quanto Deus, Ele fez o homem de uma forma muito especial. Sabe por que Satanás ele inveja as nossas vidas? É porque ele não tem um corpo para ele habitar. Ele não tem uma morada, ele não tem um local exclusivo para ele. Sabe o que é alguém que estava lá diante de Deus? A Bíblia diz que Lúcifer, e com os anjos, ele era uma égide do céu, estava do lado do próprio Deus. Mas agora, quando ele pega, Deus dá a ele o livre-arbítrio, ele é enviado para a terra. Mas só que Deus não dá a ele o corpo. Ele vem para um lugar onde ele está ilegal. Aí Deus vai dizer: eu vou criar alguém que eu quero colocar legal na terra. E dá para nós o corpo. Dá para nós o livre-arbítrio. Dá para nós o corpo, a alma, o espírito, a qual esse espírito pertence a Deus. O dia que termina a nossa jornada, que fechamos o nosso fôlego de vida sem culpa, a Bíblia diz que automático o nosso espírito, seja de quem está na presença ou quem está fora da presença, esse espírito retorna para Deus. Agora temos outro algo. O corpo permanece aqui na terra, mas a Bíblia diz que temos uma alma. E é nessa alma que nós temos que cuidar, porque essa alma é quem sente as angústias, é essa alma que sente a opressão, é essa alma que sente a depressão, é essa alma que sente todas as agonias. E essa alma, ela precisa voltar para Deus, porque nós temos corpo e o espírito, mas também temos uma alma. E essa alma, ela sente medo de muitas das vezes das práticas que nós andamos aqui na terra, porque ela sabe que o fim de quem parte sem Cristo não é bom. É a única coisa que vai ser julgada é a alma. Essa não vai ter para onde escapar. Se a gente andou com Cristo, fez as coisas boas diante da presença dele, andou nos seus caminhos, no seu mandamento, a alma vai estar guardada com Cristo para a eternidade. Mas se não fez aquilo para merecer os céus, a alma está guardada para ser lançada no mar. E mais uma vez, para Deus vai custar muito. Só que vai chegar um dia que Ele não vai ter essa misericórdia mais. Porque o tempo está aí para todos nós. Pastor, o que tem a ver essa mensagem de hoje? É momento de nós refletirmos. Não, isso não prega só para quem é descrente, isso é para nós que somos crentes, para nós entendermos que nós precisamos cada vez mais estarmos perto de Deus, para nós nos aproximar cada vez mais desse Deus, nós olharmos a nossa volta e não se curvarmos diante de pequenos problemas. É tantas coisinhas que vêm para tentar nos tirar a presença de Deus. É tantas pessoas, irmãos, deixando de servir esse Deus por mínimas coisas. Tantas pessoas desistindo desse Deus porque alguém não olhou
que após a morte começa uma vida. Que seja do lado do Senhor Jesus ou que seja do lado do desprezo, mas nós estamos. A morte ela é um portal que a qual, a partir do momento em que fechamos o olho aqui, acaba-se o fôlego divino. A vida, aí que a vida vai se iniciar. A Bíblia diz que lá do lago do fogo, o bicho não vai ser morto. O fogo nunca vai se apagar. Pastor, mas por que essa crueldade para com o homem? É porque o óleo é a grandeza de Deus. Você imagina, irmãos, Deus tirar a sua glória, parte da sua glória. A Bíblia diz que quando Deus tira Jesus e envia para a terra, Ele estava desinventando a sua glória. Para o homem vir, para Jesus vir morrer na cruz, dar o nome direito de salvação. O homem leva a vida do jeito que quer, não está nem aí. Do jeito que ele bem entende. Não precisa. Enquanto Deus está abençoando com algumas coisas, com a saúde, com os bens, tudo está valendo. Não precisa ter intimidade com Deus, não precisa buscar, não precisa estar na presença dele, está tudo bem. Mas só que dentro dele existe uma alma que ela tem, um lugar para onde ela vai. E tem pessoas que levam a vida desse jeito, não está preocupando. E Jesus, Ele pagou um alto preço. A Bíblia diz que a salvação é de graça, hoje ela é de graça. Sim, mas existe um preço a ser pago. Essa salvação, ela custou o sangue de alguém na cruz do Calvário, ela não vai ficar de graça. Vai chegar um dia que vai ser requerido, vai ser cobrado. E se eu, que ouvi essa palavra, convivo com essa palavra, não adentrar pelos caminhos, não conseguir a minha salvação, eu vou ouvir da boca do próprio Deus o desprezo. Por quê? Porque Ele jamais enviaria o seu filho para morrer de graça, para um dia morrer no preço. A morte de Cristo. Hoje nós temos a salvação do portal. Esse próprio Jesus, que Ele veio de forma humana, pela palavra de Deus, foi formado homem, morreu na cruz. Ele veio aqui, Deus estava dizendo assim: eu estou enviando alguém para esmagar a cabeça da serpente. Essa pessoa precisa ser legal na terra, ela também tem que ter um corpo. Seria muito conveniente da parte de Deus enviar um anjo com a espada e derrotar Satanás. Satanás é o acusador. A Bíblia diz que todos os dias ele está na presença de Deus acusando a nós. Imagina Satanás chegando diante de Deus e dizendo assim: é muito fácil, você usou alguém com toda a autoridade para me dizer. Mas aí Deus está dizendo: eu usei alguém dado por da terra, alguém muito mais fraco que você. E esse alguém cravou a espada na sua cabeça, tomou das suas mãos o direito, tomou das suas mãos a chave do inferno, tomou das tuas mãos a morte, a chave da morte. E tudo isso pertence a Deus. Só pode descer a sepultura aquele que Deus dá veredito. Só pode ir para o inferno aquele que Deus abre mão. Do contrário, não desce. Porque Satanás não tem esse poder. Todo o poder ainda está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o único meio que eu e você podemos alcançar os céus. Por que isso, pastor? É porque é a própria palavra de Deus. E a Bíblia diz que é o único jeito da gente encontrar Deus através da palavra. Não tem outro meio. O único caminho que conduz o homem à salvação é Jesus. Você pode crer em qualquer coisa, mas se não crer que Jesus morreu e ressuscitou, jamais você pode ver os céus. Amém? Com essas palavras.